Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para o nosso segundo dia, né, sobre o desenvolvimento aí do pensamento e da vida do Kelsen. A gente programou nesse dia de hoje falar sobre aquelas obras, né? Restaram três obras para a gente discutir, mas a gente vai fazer umas coisinhas a mais aqui. Tem uns artigos para a gente dar uma olhada também. Então, sem mais delongas, a gente já parte aqui para o que está inserido dentro desses contextos, né? É, vamos pegar, vamos pegar como primeiro ponto aqui, né, de ponto de partida, por assim dizer, é, o que eu tinha falado para vocês ontem da questão da hierarquia das normas, né? Lembra que eu disse para vocês que tinha uma hierarquia de normas, né? Então, dentro dessa composição, nós temos a tal da pirâmide do Kelsen, que era o que eu estava dizendo ontem. E aí faltou mostrar para vocês esse gráfico, particularmente mostrar esse gráfico, que é justamente essa posição, né, de uma certa hierarquia das normas. Resoluções, portarias, né, normas mais ordinárias, né, decretos, né, surgem ali dentro dessa segunda pirâmide, leis ordinárias, medidas provisórias, tratados, leis complementares, né? Aí a gente já chega no nível mais alto, emendas constitucionais, a própria Constituição Federal aqui, e a norma fundamental, que é o que o Kelsen diz que a norma fundamental é a lei suprema, né? A lei definitiva que define essas outras, né? Bem aqui a gente tem a Constituição Federal também, né? Então, isso é o que apresenta aí é, para o Kelsen, né? E aí a gente parte para o próximo movimento, né, que eu tinha dito para vocês, que é justamente o movimento constitucional. Aquele livro chamado Jurisdição Constitucional está disponível aqui no Brasil, com a tradução do Sérgio Cérvulo, com a introdução do Sérgio Cérvulo, né? A tradução é do Alexander Krug. É, em alemão, né? Texto em italiano do Eduardo Brandão e em francês da Maria Hermantida Galvão, né? Essa edição é de 2003. Então, a gente tem aqui, né, efetivamente, vários textos acerca de direito constitucional, intervenção, jurisdição, e aí a gente vai pautar um texto que é o Quem Deve Guardar a Constituição, e vamos também dar uma análise, não no capítulo, mas em dois artigos, que é a Constituição Austríaca de 1920, né? É, eu vou começar com quem guarda a Constituição, que eu acho que a gente tem algo mais a ganhar nesse sentido, tá? Dentro dessa composição aqui tá na página 237, tá? Então, vamos mais ou menos para cá, 219, 232, 235, 237. Quem deve ser o guardião da Constituição, né? É, esse é um texto de 1930 a 1931, quando foi publicado na revista Die Jutz, né? Em alemão, né? Wer soll der Ritter des Verfassungssein, né? Então, quem deve ser o guarda da Constituição, né? Quem deve guardar a Constituição, wer der Rudder, né? Quem deve ser o guarda, né? Da Constituição. Ah, e aí nós temos a grande problemática daquele século, né? Daqueles anos, que é controle de constitucionalidade, quem deve
proteger a Constituição dentro de um Estado democrático de direito, né? É o Supremo Tribunal, é o presidente, é o chanceler, é o primeiro-ministro, é o parlamento, né? É o povo, um tribunal especial, quem deve gerir de alguma maneira aquilo ali que está presente, né? E o Kelsen começa o texto dizendo que a busca político-jurídica por garantias da Constituição, ou seja, por instituições através das quais seja controlada a constitucionalidade do comportamento de certos órgãos do Estado, que lhes são diretamente subordinados, como o parlamento ou o governo, corresponde ao princípio específico do Estado de Direito, né? Então, aqui o Kelsen advoga brilhantemente que o controle de constitucionalidade está atrelado também à questão do Estado de Direito, né? Sem uma coisa não é possível outra, né? Deve existir isso. Isto é, ao princípio da máxima legalidade da função estatal. Sobre a conveniência de tal busca é possível, segundo distintos pontos de vista políticos e em relação a distintas constituições, chegar a opiniões bastante diversas. Pode haver situações em que a Constituição não se efetiva, mesmo em pontos essenciais, de modo que as garantias, ao permanecerem inoperantes, perdem todo o sentido. A própria questão técnico-jurídica quanto à melhor configuração das garantias da Constituição podem ser respondidas de maneira muito diferentes, considerando-as a particularidade de cada Constituição. E a divisão do poder político que efetua, né? O Kelsen ele está estruturando o argumento dele aqui, primeiro, na legitimidade de um controle constitucional, perfeito. Depois ele está utilizando as bases necessárias e dizendo, claro, com todas as maneiras ali, de uma Constituição formada, né, em que, em definitivo, né, tem ali a sua efetividade sendo posta, né? Estabelecendo que se deve dar preferência às garantias preventivas ou às repressivas, se a ênfase deve ser colocada na eliminação do ato inconstitucional ou na responsabilidade pessoal de quem o pratica. Todos esses temas podem ser debatidos a fundo, apenas um ponto parece que tem até agora ficado fora da discussão, parece ser uma noção de obviedade tão primária que quase não se considerou necessária salientá-la, dentro do exaustivo debate que o problema da garantia constitucional suscitou nos últimos anos. O fato de que, caso se deva mesmo criar uma instituição através da qual seja controlada a conformidade da Constituição de certos atos do Estado, particularmente do parlamento e do governo, tal controle não deve ser confiado a um órgão cujos atos devem ser controlados. A função política da Constituição é estabelecer limites jurídicos ao exercício do poder. Garantia da Constituição significa a segurança de que tais limites não serão ultrapassados. Se algo é indubitável, é que nenhuma instância é tão pouco idônea para tal função quanto justamente aquela a quem a Constituição confia, na totalidade ou em parte, o exercício do poder, e que, portanto, possui primordialmente a oportunidade jurídica e o estímulo político para vulnerá-la. Lembre-se que nenhum outro princípio técnico-jurídico é tão unânime quanto este. Ninguém pode ser juiz em causa própria, né? Então, com todas as letras, o Kelsen está dizendo que, de fato, o Estado, né, o Estado referente, o Estado dominante, não pode, né, legislar sobre controle de constitucionalidade. Então, aqui nós temos o problema sendo estabelecido de próprio modo, como a gente analisa em Schmitt, o próprio Schmitt vai dizer que não, o controle de constitucionalidade, o controle de Constituição, quem guarda a Constituição é o soberano. Soberano, como vocês sabem, em Schmitt, é um tipo de conceito, né, daquele que detém o poder do estado de exceção. Pode ser um corpo constituído juridicamente como uma Suprema Corte, se ela decreta dentro do aparato constitucional
o estado de exceção, mas pode ser o soberano, o monarca, o presidente, o vice, o governador, né? Um cargo de poder, né? Nesse sentido. Só que o Kelsen vai para outro sentido aqui. Quando, portanto, as representações da teoria constitucional do século passado, orientadas pelo assim chamado princípio monárquico, defendiam a tese que o natural guarda da Constituição seria o monarca, né? Advogar em causa própria, né? O Kelsen acabou de falar sobre isso. Então, ninguém pode ser juiz em causa própria. Então, para o Kelsen, é uma aberração que o próprio monarca seja o guarda da Constituição, mas essa é a tese, né? Defendida anteriormente, né? Exatamente aqui. De uma ideologia muito evidente, uma das tantas que formam assim a chamada doutrina do constitucionalismo, e através da qual essa interpretação da Constituição procurava mascarar suas tendências básicas, a de compensar a perda de poder que o chefe de Estado havia experimentado na passagem da monarquia absoluta para a constitucional, né? Historicamente, nós sabemos que essa passagem de transformação, né, é, e aí o próprio Kelsen fala sobre isso, né? Sobre o Argenmeier Statenheller, né? Teoria Geral do Estado, que ele lançou em 25, né? É, demonstrei essas tendências do constitucionalismo em várias de suas teses, né? A passagem de fato. E aí vocês lembram quando a gente estava, quando se fala sobre transformação de poder, né? É muito específico quando nós organizamos, por exemplo, a capacidade, né, de orientação nesse sentido em uma transformação de governo, né? Lembrem-se, na Grécia Antiga, né, a transformação da monarquia para a democracia, isso tem uma transformação, a passagem de uma monarquia absoluta para um corpo constituído politicamente constitucional. Claro que nós não estamos falando aqui de uma constitucionalidade aos moldes contemporâneos, modernos, lógico, né? Nós não podemos cair nesse erro muito bobo, mas não deixa de ser efetivamente uma passagem de político-jurídica. Aqui, né, salta os olhos, né, mais um momento interessante dentro dessa complexidade, né, para a gente estar, para nós estarmos é, pesquisando aqui, no sentido próprio de que isso também ocorre dentro do seio da monarquia inglesa, né? Quando o parlamentarismo surge como um poder controlador da monarquia, né? Através ali depois da execução de James I. Então a gente percebe como o poder havia sido controlado dentro dessa questão, até mesmo quando nós observamos algumas passagens do Montesquieu, né, no Espírito das Leis, o poder le pouvoir, le pouvoir, no sentido de o poder controla o poder, né? Então, nós temos órgãos reguladores dentro da própria institucionalidade, né? É mais ou menos essa a ideia que o Kelsen está querendo passar aqui. O que em realidade se queria era, por razões cujo valor político não discutiremos aqui, impedir uma eficaz garantia da Constituição, pelo menos contra as violações por parte de quem mais a ameaçava, ou seja, o próprio monarca, ou mais precisamente o governo, ou seja, um monarca em conjunto com os ministros que assinavam seus atos, pois aquele não podia agir por si só. Isso também pertence ao método da ideologia constitucional, falar apenas do monarca, quando na verdade estão agindo com um órgão colegiado em que o monarca não é uma parte autônoma, né? Não é um poder despótico, não é um poder tirano, né? Mas sim um conjunto
que tem uma certa liderança e o monarca aí fala sobre, em última instância. Como não se podia declarar abertamente o verdadeiro objetivo político de impedir uma eficaz garantia da Constituição, ele era mascarado com a doutrina segundo a qual tal garantia seria tarefa do chefe de Estado, como guarda constitucional, né? A Constituição da monarquia constitucional tem um acentuado caráter dualístico. Ela divide o poder político entre dois polos, o parlamento e o governo, sendo que este já se antemão possui uma certa preponderância sobre o primeiro, de modo algum apenas de facto, né? Mas sim também de júri. Então, a gente lembra efetivamente o caso. Aí a gente vai falar, claro, no contexto já da República de Weimar, tá? Do sentido de um chanceler, um rei e um parlamento, né? Um Reichstag. Então, a gente tem efetivamente poderes sendo contrabalanceados aí em uma monarquia constitucional, que já é um princípio político de controle de poder da monarquia, em que a gente percebe efetivamente que não há um poder soberano efetivo, né? O monarca sempre tem que consultar ali seus ministros, o próprio povo, os representantes, né? Isso vai, obviamente, de uma ruptura, como eu disse agora para vocês, do poder controlado, primeiro, ao nível do parlamentarismo britânico, né, do parlamentarismo inglês, com a representação das casas, né, a Casa dos Lords e a Commonwealth, no pleno sentido de um controle sobre a monarquia para que essa monarquia não se torne uma autocracia, uma ditadura e por aí vai. Então, a gente percebe que a partir ali do século XIV, XV e XVI, nós temos efetivamente um controle constitucional da monarquia por parte do poder político estabelecido. Claro, a gente tem aí o surgimento da figura política, temos o surgimento dos princípios diplomáticos, depois a gente tem a elevação dos princípios do direito do homem. É toda uma criação, uma forma, uma história, um desenvolvimento jurídico-político, certo? Para que a gente chegue, por exemplo, no supremo fim, por assim dizer, de uma monarquia despótica observada na Revolução Francesa, né? Claro que ali depois a gente tem o surgimento de um outro tipo de autocracia que dura uns 20, 30 anos, mais ou menos, com o Napoleão Bonaparte. Nós temos uma outra tentativa de golpe, nós temos o surgimento ali do Napoleão segundo ou terceiro, né? Nós temos várias tentativas ali na França, mas se nós formos observar na Alemanha, né, nós temos ali um desenvolvimento da monarquia constitucional, várias e várias tentativas, diferentemente da Rússia, por exemplo, que não se preocupa propriamente com uma monarquia constitucional, é de fato uma certa autocracia nesse sentido, mas vocês percebem como a Europa está muito dividida, né, entre o seu poder jurídico-político estabelecido. Se a gente for observar, por exemplo, como se comportará nesse dado momento o Reino Unido, né? É completamente diferente dos seus outros pares que ali estão. Então, dentro desse sentido, Hans Kelsen, de alguma maneira, quer nos dizer que o poder estabelecido de um guarda constitucional deve ser um tribunal de controle de constitucionalidade, né? Fato este que ele fará na, na Constituição Austríaca de 1920. Que governo, particularmente o monarca que o encabeça, seja tanto na realidade política quanto nas normas da Constituição, um órgão que, como o parlamento, exerce o poder estatal e, mesmo em maior medida que este, não pode ser posto em dúvida. Tampouco se pode duvidar de que o poder confiado ao governo
esteja em permanente concorrência com o parlamento. Portanto, para tornar possível a noção de que justamente o governo, e apenas ele, seria o natural guardião da Constituição, é preciso encobrir o caráter de sua função. Para tanto serve a conhecida doutrina: o monarca é, exclusivamente ou não, uma terceira instância, objetiva, situada acima do antagonismo instaurado conscientemente pela Constituição. Dois polos de poder e detentor de um poder neutro, né? Mas isso nesse sentido próprio que o Kelsen está colocando aqui, ao seu tempo, né? Porque se nós formos observar anteriormente, o monarca ele não se apresenta como um poder neutro, não, e nem como um poder, de certa forma, moderador, se a gente for observar, por exemplo, como o Pedro I queria instituir a primeira Constituição brasileira. Ele, chefe do Estado, como um poder independente, moderador, que passa por cima, né, efetivamente ali do poder instituído das outras instituições, inclusive o Supremo Tribunal no seu aparato de controle de constitucionalidade. Se a gente for estudar o controle de constitucionalidade brasileira, e é muito interessante isso, vocês vão reparar, em definitivo, né, é, que isso não surge da noite para o dia. Tá? Controle de constitucionalidade no Brasil, dentro do aparato constitucional, é uma coisa que vai se firmando, vai sendo constituída, né? E vai sendo melhorada, aperfeiçoada ao longo das suas constituições. Tá? Só para a gente finalizar aqui, apenas sobre esse pressuposto, parece justificar-se a tese de que caberia a ele, e apenas a ele, cuidar que o exercício do poder não ultrapasse os limites estabelecidos na Constituição. Trata-se de uma ficção de notável audácia, se pensarmos que no arsenal do constitucionalismo desfila também outra doutrina segundo a qual o monarca seria de fato o único, porque Supremo, órgão do exercício do poder estatal, sendo também, particularmente, detentor do poder legislativo. Né? Olha só, é justamente essa a problemática dentro da composição da Constituição brasileira, a primeira Constituição brasileira. O imperador, na figura de Dom Pedro I, representante do poder é, do poder representativo, né? Do poder representativo, mas também, né, como instância de poder supremo. Aqui, o monarca se apresenta no seu exercício de poder legislativo, né? E não pode ser o poder supremo e o poder legislativo ao mesmo tempo. Isso é legislar em causa própria, né? Do monarca, não do parlamento, proviria a ordem para a lei. A representação popular apenas participaria da definição do conteúdo da lei. Como poderia o monarca, detentor de grande parcela ou mesmo de todo o poder do Estado, ser instância neutra em relação ao exercício de tal poder? Não dá, não tem como. É a única convocação para o controle da sua constitucionalidade. A objeção de que se trata de uma intolerável contradição seria totalmente descabida, pois seria aplicar à categoria do conhecimento científico, ciência jurídica ou teoria do Estado, aquilo que só pode ser entendido como ideologia política. Num sistema intelectual cujo profundo parentesco com a teologia não é ignorado hoje por ninguém, o princípio de contradição não tem mais lugar. O que importa não é estabelecer se as teses da qual a teoria constitucional são verdadeiras, mas sim se alcançam seu objetivo político, e de fato o fizeram em medida máxima. Dentro da atmosfera política da monarquia, essa doutrina do monarca como guardião da Constituição era um movimento eficaz contra a busca que já então aflorava de quando em quando por um tribunal constitucional. Essa é essa claro, eu vou falar sobre a nota de rodapé. Esse é o suprassumo, né, do que o Kelsen quer nos dizer nessa primeira parte, né, do Guardião da Constituição. Para que não se existisse um tribunal de controle de constitucionalidade, era necessário uma teologia no sentido de que o guarda da Constituição seria o monarca, né? Seria o detentor, né,
do poder ali absoluto estabelecido. O Kelsen diz, né, na nota, trata-se evidentemente da mesma ideologia, somente que a serviço do princípio democrático. Quando se proclama o parlamento como guardião constitucional, porque, como diz Brutzlitz, o corpo legislativo carrega em sua conformação as mais importantes garantias de que não exercerá suas atribuições com espírito inconstitucional. O tempo é o Senhor e o tempo prova que isso está completamente errado e equivocado. Câmara, o poder legislativo, o corpo legislativo pode trabalhar em espírito inconstitucional, né? Aqui, claro, é uma defesa, um argumento, uma ideia de que isso seria improvável para que um corpo constitucional, como guarda da Constituição, trabalhasse contra a própria Constituição. A história mostra que isso é cabível, isso é possível, né? Completamente possível, né? Isso que é o bom da gente viver em 2023, porque a gente sabe de fato o que é verdade e o que é mentira dentro dessas concepções. Claro que, como diz Brutzli, né? Vamos dizer que o nome dele seja Brutzli, fala que o corpo legislativo carrega em suas as garantias de que não exercerá suas atribuições com espírito inconstitucional. Errado. Um corpo jurídico, político, legislativo pode correr em plena inconstitucionalidade, né? É, Principalmente se o próprio corpo supremo, que é o guarda da Constituição, legislar a favor dele, né? Isso aí, claro, é um problema de supra-inconstitucionalidade, é quando, de fato, o Estado democrático está completamente absorvido, terrível, né? Mas, enfim, a ignorância é audaciosa, então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de controle de constitucionalidade, tá bom? Só para a gente ter uma. É bem interessante que ele fala do caso alemão, né? Na situação política em que a Constituição Democrática Parlamentar do Reich alemão veio inevitavelmente a se encontrar no momento em que a sua própria defesa, como estimam seus defensores, transigiu, por assim dizer, em apenas um único de seus artigos, o de número 48, colocando-se num espaço jurídico demasiado estreito para conseguir evitar, como tal manobra, o perigo de ser golpeada no semelhante estado de coisas, enfim, seria com certeza compreensível se o debate sobre a questão das garantias da Constituição fosse provisoriamente adiado. Depois, surpreendente o fato de que uma nova coleção de monografias sobre direito público, as contribuições para o direito público da atualidade, inicia sua série com um trabalho que, com o título Der Roter der Versaillunger, está dedicado justamente ao problema da garantia constitucional, né? É, a, é um texto do Paul Steinbeck, né? Publicado em Tübinger, em 1931. Bertrand zum Ordnungsrecht der Gegenwart, né? Então, e aqui está como nota 3 nesse sentido, né? E aí depois ele vai começar a falar do Schmidt, né? Do Rutter der Verfassung, né? Que é justamente o guarda da Constituição, né? Que é o título do texto do Schmidt, né? Em que o Hans Kelsen vai dizer que Carl Schmitt, né, cuja missão é mostrar-nos o quanto muitas formas e conceitos tradicionais estão estritamente ligados a situações passadas, não sendo hoje, mas nem sequer vinho velho para odres pobres, odres novos, né, mas sim apenas rótulos falsos e antiquados, e que não se cansa de lembrar que a situação da monarquia constitucional do século passado, com sua separação entre Estado e sociedade, política e economia, encontra-se superada, né? Dentro do texto Rutter der Verfassung, né?
Esse Verfassungsrechtler, acho que é, deixa eu só, acho que é eu não sei se é o Nomos da Terra, deixa eu só, possivelmente deve ser um texto, ah, pronto, teoria constitucional do Schmitt, né? Teoria constitucional do Schmitt. Ele usa dois textos do Schmitt, né? Aqui para evidenciar o Teoria Constitucional, que é esse aqui, e o Guarda da Constituição, né? Ele usa os dois textos para formular um embate, né, contra o Schmitt nesse sentido. Não adianta a gente entrar nessa questão, né? Porque, enfim, basicamente não tem mais sentido, né, trabalhar a jurisdição constitucional aqui do Kelsen, né? Eu acho que a gente já esgotou aqui as possibilidades dentro dessa questão. O que eu salto aos olhos, né, ainda sobre o princípio de controle de inconstitucionalidade, né, é primeiro esse artigo no jus.com do Daniel Yasunaka, né, que é sobre o sistema de constitucionalidade austríaco, né, experiência austríaca no controle de constitucionalidade, que é quando o Kelsen pega justamente essas partes que ele está falando aí e bota em prática, né? O sistema de constitucionalidade austríaco foi desenvolvido pelo intelectual Hans Kelsen no século XX. Sua ideia foi elaborada na Constituição Austríaca de 1920, espalhando-se pelo continente europeu mais tarde por outros continentes, fundando-se competência exclusiva das cortes constitucionais para avaliar as concordâncias das normas supremas, né? Então, o Kelsen, nesse sentido, ele é muito importante de fato, né? A ideia de controle de constitucionalidade do Kelsen vence, né? Vence através do bom exemplo do sistema austríaco de controle de constitucionalidade, né? Totalmente oposto ao que já é conhecido como sistema americano de constitucionalidade. Em princípio, o novo sistema intentado por Kelsen funda-se no ajustamento de ações diretas em que tratava-se de controvérsia constitucional. Portanto, em tese, declara-se-ia a conformidade ou a desconformidade das normas infraconstitucionais com a Constituição. Nesse sentido, a revisão da constitucionalidade era um pedido imediato, não havendo a possibilidade do pedido como incidente, ou seja, dentro do caso concreto já submetido a julgamento de um órgão do Poder Judiciário. Não se julgava dentro a parte, né, mas sim separadamente. A via de arguição do controle era de via direta, né? A ação de função do Tribunal de Constitucional da Áustria, discorre Raul Machado Horta, né? O Constituinte Austríaco de 1920 sobre a inspiração de Kelsen, optando pela organização federal, cuja adoção reclamou uma lógica irracional de processo técnico-jurídico de adaptação, a Lei de 10 de outubro de 1920, confiou ao Tribunal Constitucional a missão de defender a inviolabilidade do texto constitucional, a qual se subordinava tanto à legislação do governo provincial, né, Landesregierung, como a do governo federal. As duas instâncias de poder eram regulamentadas pelo Tribunal Constitucional para manter a efetiva supremacia jurídica e política da Constitucional. Escreve aí, né, Alexandre de Moraes, né, no texto Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais de 2000, né? É, e o Raul Machado, Estudos de Direito Constitucional, da Alderreide 995, tá? Então, a gente tem esse texto, se vocês quiserem, e depois eu repasso para vocês, de controle de constitucionalidade, como ele foi efetivado na prática, como deu certo, tá? E aí, só a título mesmo de curiosidade para vocês, a Constituição da Áustria de 1920, a última revisão nela foi de 2013, né? Então,
ela é restaurada em 1945. Ah, no capítulo 1 das suas disposições gerais, ela tem que a Áustria é uma república democrática, né? Que a Áustria é um Estado federal. O Estado federal é composto pelo Länder autônomos da Burgenland, Carinthia, Baixa Áustria, Alta Áustria, Salzburgo, Estíria, Tirol, Vorarlberg e Viena, né, que são os estados federativos. As alterações compostas pelos Landers, ou as restrições do envolvimento dos Landers, prevista nesse parágrafo, e no artigo 3 também requerem regulamentos constitucionais. O território federal compreende todos os territórios dos estados federais, tem todo, né, o provimento, claro, a capital federal das altas autoridades federais é a Viena. Durante a vigência de circunstâncias extraordinárias, o presidente federal pode, a pedido do governo federal, transferir a sede das mais altas autoridades federais para outro local, né? É interessante como aqui a gente vê o poder de transferência, caso Viena venha a não ser mais. A gente teve isso recentemente, né? Acho que foi no Peru. Acho que a gente teve um caso desse de transferência. A gente teve um caso desse, eu não estou me recordando tão bem, né? Aí vamos logo para o que a gente importa aqui, né? Que é controle de. Vamos ver se o controle já aparece aqui, né? Conservação de águas, gestão de controle da federação. Não, controle entrado, Vamos ver aqui. É, A Áustria subscreve uma defesa nacional abrangente, sua tarefa é preservar a independência externa do território federal, bem como a sua inviolabilidade e sua unidade, especialmente no que diz respeito à manutenção da defesa, da neutralidade permanente, também nesse contexto, estabelecimentos constitucionais e sua capacidade de funcionamento, bem como as liberdades democráticas. No artigo 10, né? A Constituição Federal, em especial as eleições para o Conselho Nacional e petição popular, referendo público, plebiscito público, previsto na Constituição Federal, Tribunal Constitucional, vocês já percebem, né? A criação do Tribunal Constitucional aqui presente, né? É, e é isso, né? É uma Constituição bem avançada para a época, né? Que respeita muito as capacidades democráticas, né? Do território, né? Respeito aos povos, né? O respeito aos próprios territórios da federação. Então, a gente tem aí uma Constituição bem avançada para a época em que o Carl Schmitt aí trabalhou nesse sentido, tá bom? A gente vai mais en passant aqui na teoria geral do direito e do Estado, né? Que é o General Theory of the Law and the State, né? Foi publicado em 1945 em Harvard, né? Depois teve uma publicação de 1961 da Russell and Russell, e chegou aqui no Brasil só em 1990, né? Tendo uma terceira edição em 1998, né? E uma segunda tiragem só em 2000. Esse texto especificamente ele é do ano de 1998, né? Então a gente tem aí uma formação de direito, né? De fato, o que é o conceito do direito para o Kelsen, né? A definição do direito, a justiça, direito natural, a corrente de disputa, né? O dualismo entre o direito positivo e o direito natural, a conduta humana. A gente tem os critérios do direito, o direito como uma técnica social específica, né? A gente tem várias e várias textos, microtextos, né, por assim dizer, que vão exemplificar as ideias fundamentais, né, de 2000, esse texto, a tradução do Luiz Carlos Borges, da teoria geral do Estado e do direito, né?
norma jurídica, sanção, delito, né? Dever jurídico, responsabilidade jurídica, o conceito de dever em Austin. Então, é um livro muito completo e necessário, né, para quem estuda direito, né, e gosta de Kelsen, logicamente, para saber mais aí sobre a teoria geral do direito e do Estado, no princípio kelsiano, princípio da escola normativa positiva, tá? Conflitos entre normas de diferentes estágios. Então, é muito amplo, né? Jurisprudência normativa e sociológica. A segunda parte é o Estado, né? Então, vamos ver aqui a relação entre o Estado e o direito, o Estado como uma entidade real, sociológica ou jurídica, órgãos do Estado, vamos ter elementos do Estado, o poder do povo, direitos políticos, expulsão, extradição, separação dos poderes, as diferenças, normas de governo, né, a democracia e a autocracia. É um livro muito completo para a gente ter a noção do direito e do Estado, tá? No apêndice, a gente vai ter a doutrina do direito natural e o direito positivo, tá? Não é obrigada a leitura nesse sentido aqui, tá? Esse apêndice ele é muito mais voltado para o problema filosófico jurídico do direito natural contra o direito positivo, basta, no sentido da teoria geral do Estado e do direito, vocês lerem até a última parte, seria a página 555, né? É, do capítulo que se refere sobre a unidade do direito nacional e o direito internacional, né? E pronto, né? Esse resto, né, essas páginas, mais de 120 páginas aqui, elas vão ser mais um trabalho, né, sobre a relação entre o direito natural e o direito positivo. Bom para quem estuda, né, a respeito disso, mas, efetivamente, se vocês focarem apenas na teoria de geral do direito e do Estado, tá ótimo ali até a página 551, e aí vocês abraçam, né, se abraçam depois e dizem eu consegui, tá? A gente não vai fazer a leitura do prefácio, tá? Se vocês quiserem depois fazer, ela é escrita pelo próprio Kelsen, né, em 1944, quando ele já está em Berkeley, né? Mas ele vai falar, logicamente, do escrito e da necessidade em torno do estudo do Estado e do direito, né, para o agente jurídico, né, para aquele ali que está se formando e estudando direito. Então, é um livro-chave e extremamente necessário para a gente desenvolver aí as nossas capacidades nesse sentido, ok? Eu vou dar uma pausa, tá? Para a gente aqui se refrescar, tomar uma água, né? Um café e tudo mais. E na última parte, tá? Eu vou tratar sobre a teoria pura do direito, tá? A gente vai ler aqui os aspectos fundamentais da teoria pura do direito, da Viviane de Andrade Freitas, tá? Foi publicado em 2016 esse artigo, né? Que está aí na JUS, e aí a gente vai, né, ver um pouco mais sobre esses outros aspectos, tá? Que estão ali postos também no livro, né? A gente vai ler os dois prefácios, né? Efetivamente, a gente não vai ler o Teoria Pura do Direito completo, né? Porque é um livro muito... Apesar de não ser 551 páginas, mas a sua estrutura ela é muito densa e muito pesada, no sentido de que, apesar de poucas páginas, se vocês forem observar, por exemplo, da forma do direito e forma do Estado, até a identidade do Estado do Direito, né? São só 5 páginas, mas são densos, né? São temas muito densos de serem trabalhados, né? Então aqui a gente vai mesmo só mostrar para vocês o índice e vamos aí falar um pouco, né, sobre o que está se apresentando, né, ali, tá bom? A gente faz a pausa agora e continuamos na próxima gravação, tá bom?
Grande abraço e até já.